Nós vamos fazer uma leitura em Amós 3,7, para que vocês possam ver o que está escrito em Amós 3,7. Diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos profetas. Amós 3,7. Grande Pai Celestial, nesse momento, Senhor, que nós estamos reunidos aqui nesse lugar, só o Senhor que tem o poder, Senhor, de abrir Sua palavra, Senhor, e nos dar o entendimento, Senhor, de Sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Para introduzir esse versículo aqui, vocês vão lá em Êxodo 20:19. Moisés era a boca de Deus ali, falando com o povo. E o povo não queria mais ouvir Moisés. O povo chegou e falou para Moisés que queria ouvir diretamente a voz de Deus. E Moisés mandou que o povo se preparasse, se consagrasse, para que eles pudessem ouvir a voz de Deus. Aí o povo se preparou, o povo se consagrou, do jeito que Moisés mandou. Mas quando Deus veio falar com o poder de Deus era tão grande que o povo começou a morrer. Vocês estão entendendo? O povo começou a morrer lá em Êxodo 20:19. Aí o povo gritou: Senhor, fala Moisés conosco. Se nós ouvirmos a voz de Deus, nós morreremos. Aí Deus estabeleceu que daquele dia em diante ele só falaria através de um profeta. E como está escrito aqui em Amós 3,7, que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos profetas. E um profeta sempre aponta outro profeta. Vocês estão entendendo? Lá em Mateus 17:10-14 ao 14, perguntaram para o Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo estava ali, fazendo as evidências do Messias, os judeus perguntaram para o Senhor Jesus Cristo: não é lícito que Elias venha primeiro? Porque a vinda do Messias teria que ter um precursor. Aí Jesus Cristo chegou e falou assim: Elias virá, e quando ele vier, ele restaurará todas as coisas. Jesus Cristo falou de um Elias que viria na sua segunda vinda, e depois ele voltou para João Batista e disse: mas Elias já veio. Sempre um profeta apontando para outro profeta. Aí esse Elias que Jesus Cristo prometeu que ele viria antes da sua segunda vida, que restauraria todas as coisas, esse Elias veio e restaurou tudo aquilo que a religião, que a igreja católica e as religiões foi se pervertendo no decorrer das eras. E esse profeta veio colocar a Bíblia em ordem. Ele veio nos alertar das confusões religiosas, que as pessoas estavam crendo em credos e dogmas feitos pelos homens, em vez de estar crendo no genuíno Espírito Santo de Deus. Mas só o que o irmão Bruna fala a respeito disso, dessa precursão, todo profeta aponta para outro profeta. O que o irmão Bruna diz a respeito disso? Aqui, esta mensagem aqui, a mensagem é Festa das Trombetas. O que o irmão Bruna diz nessa mensagem, para que vocês possam captar o que está escrito aqui nessa mensagem. Vou ler do jeito que está escrito, para que vocês possam entender. Ele diz assim: portanto, durante o tempo da reforma, vieram os reformadores com 7 selos, provando o que sucedeu. Mas nos últimos dias agora deve ser revelado novamente, porque nos encontramos em Malaquias 4, que deve descer uma unção para restaurar a fé original, para restaurar a fé do povo de volta ao pentecostal original, a fé dos pais. E nós temos o primeiro Elias da sucessão, e tomamos o Eliseu. E o que segue, tomamos João Batista, e depois disso, qual o Eliseu daqueles dias? Há uma promessa para outro nesses dias. Olha o que o irmão Bruna está dizendo aqui. Eu vou ler com mais clareza e vou explicar o que o profeta irmão Bruna está dizendo aqui. Portanto, durante o tempo das reformas, vieram os reformadores com 7 selos. Nesse tempo da reforma aqui, que vieram os reformadores por 7 selos, o profeta irmão Brana já estava incluído aqui dentro.
já estava incluído aqui dentro desses reformadores aqui. Agora ele diz assim, ó, provando o que sucedeu, mas nos últimos dias, agora deve ser revelado novamente para nós, encontramos nas Escrituras, em Malaquias 4, que deve descer uma unção para restaurar aquela fé original, para restaurar a fé do povo de volta ao pentecostal original, a fé dos pais. Vocês estão vendo? E ele fala aqui, ó, nós temos o primeiro Elias da sucessão e tomamos o Eliseu. E o que segue, tomamos João Batista. E depois disso, qual era o Eliseu daqueles dias? Olha o que o meu irmão está dizendo aqui, ó. Note que é do jeito que está escrito, para que não haja engano. E nós tomamos o primeiro Elias da sucessão e tomamos o Eliseu. E o que segue, tomamos João Batista. Depois daquele dia, qual era o Eliseu daqueles dias? Depois de João Batista, quem era o Eliseu daqueles dias? Era Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era o Eliseu daqueles dias lá. A unção de Jesus Cristo era a mesma unção de Eliseu, que o irmão está dizendo aqui, ó. E ele diz aqui, ó, de Eliseu. E depois disso, há uma promessa para outro nesses dias. Há uma promessa para outro Eliseu nesses dias. Vocês estão entendendo que é o precursor e o precursado? Agora vamos prosseguir a leitura. Aqui, essa mensagem aqui é a Festa das Trombetas, parágrafo 69. Vamos ler o que o profeta está dizendo, para que vocês não venham. Esta mensagem aqui é muito profunda, a mensagem Festa das Trombetas. Festa das Trombetas. Aqui o parágrafo é 150. Olha o que está escrito aqui, ó. E foi uma amarga perseguição contra Israel, porque este foi o tempo de chamá-los. Agora de volta à expiação. Eles ainda estão sob a expiação de um cordeiro natural, o verdadeiro cordeiro de Deus. Eles da expiação, eles o rejeitaram. E o sangue tem estado sobre ele desde então. Observe, aprontando o povo. Quão tremendo entre a sétima trombeta e o sétimo selo, perfeitamente junto à perseguição dos judeus. O profeta está dizendo que a sétima trombeta e o sétimo selo soam perfeitamente juntos na perseguição dos judeus. Para que vocês possam entender o que o profeta está dizendo. Vamos prosseguir a leitura. A mensagem é a Festa das Trombetas. Festa das Trombetas 249. Olha o que está escrito aqui, essa mensagem. Agora vocês captaram, todos que captaram, digam amém. A congregação diz amém. Muito bem. Observe aqui em Levítico, agora, a ordem das Escrituras após o longo período de Pentecoste, termina no chamado para fora da noiva. Está vendo? A noiva é chamada para fora pelo servo, o rejeitado, próximo a ser dado a conhecer Israel. A festa da expiação, observe aqui, mesmo em Levítico, no capítulo 16 agora, quando ele ordenou a festa dos Pentecostes, a festa da expiação. Neste lugar eles são chamados. Vocês estão vendo que a noiva vai ser chamada, a igreja que vai subir no arrebatamento, vai ser chamado pelo servo, o rejeitado, perto de se dar apropriação, perto quando o evangelho passar para Israel, para que vocês possam captar a leitura agora. Agora vocês captaram, todos que captaram digam amém. A congregação diz amém. Muito bem. Observe aqui em Levítico 26 agora a ordem das Escrituras, após o longo período de Pentecoste, do qual termina no chamado para fora da noiva. A noiva é chamada para fora pelo servo, o rejeitado, próximo a ser dado a conhecer Israel. A festa da expiação, observe, o qual, mesmo em Levítico capítulo 16 agora. Vocês estão entendendo
que existe um servo, o rejeitado, um servo que muitas pessoas vão rejeitar. Mas vamos prosseguir a leitura. Parábola 263. A festa das trombetas, a Bíblia diz. Aí ele fala assim: olha, quero dizer uma coisa atentamente agora. Não perca isso, quão tremendo da mensagem do sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo, em Apocalipse 10. Era o sétimo selo, até a sétima trombeta, entre esses dois tempos. O profeta está dizendo aqui, está dizendo aqui: olha, quero dizer uma coisa mais atentamente agora, não perca isso, quão tremendo da mensagem do sétimo selo, está vendo? Do sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo, em Apocalipse 10. Era o sétimo selo, até a sétima trombeta, nesses dois tempos. O profeta está dizendo aqui que o sétimo anjo, ele é o mensageiro do sétimo selo, em Apocalipse 10, entre esses dois tempos. Quais são os dois tempos que existem em Apocalipse 10? Apocalipse 10, de 1 a 7, e Apocalipse 10, de 8 a 11. Isso aí é o sétimo anjo que vai fazer esses dois ministérios. Quem é o sétimo anjo? Aquele anjo que desceu da constelação. Ele é o sétimo anjo em Apocalipse 10. Esse sétimo anjo é o mensageiro do sétimo selo, e entre esses dois tempos. Mas o que virando a página aqui, é o que Mambana diz aqui. Olha, captem isso para que vocês possam entender que um profeta sempre está apontando para outro profeta. Amém? Amém. Graças a Deus. Amém. Aí ele fala assim, ó Deus, como podemos dizer isso para fazer com que o povo veja entre essa sexta trombeta e a sétima trombeta? A sexta trombeta e o sexto selo soam perfeitamente juntos. Vocês estão vendo? O sexto selo soam ao mesmo tempo. E entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, que a sétima trombeta é para Israel, aparece um profeta diante dos gentios para chamar o povo de volta à doutrina pentecostal original, e as duas testemunhas de Apocalipse 11 aparecem para os judeus para enviar a Jesus Cristo, enquanto a igreja está sendo arrebatada, todos eles profetas. Amém? A palavra do Senhor não pode ser quebrada, não será uma denominação, vocês veem? Olha o que Mambana está dizendo aqui, nesse parágrafo aqui. Ele está dizendo que aparecerá um profeta diante dos gentios, quando a igreja está sendo arrebatada. Aqui não poderia ser Mambana aqui. É no momento do arrebatamento, aparecerá um profeta diante dos gentios, quando a igreja está sendo arrebatada. Ele fala, todos eles profetas, amém? A palavra do Senhor não pode ser quebrada, não será uma denominação. Vou ler de novo para que vocês possam entender. Ele diz assim: ó Deus, como podemos dizer isso para fazer com que o povo veja entre essa sexta trombeta, a sexta trombeta e o sexto selo soam ao mesmo tempo, e entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, tá vendo? Aparece um profeta diante dos gentios para chamar o povo de volta à doutrina pentecostal original, e as duas testemunhas de Apocalipse 11 aparecem para os judeus para enviar a Jesus Cristo, enquanto a igreja está sendo arrebatada, todos eles profetas, amém? A palavra do Senhor não pode ser quebrada, não será uma denominação. Vocês estão vendo que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos a seus servos profetas. Então, meus amigos, essa mensagem de festa das trombetas aqui é uma mensagem de uma grande revelação. Ele diz aqui no parágrafo 270: ao mesmo tempo agora, tão logo que a igreja noiva ela seja reunida, ela é arrebatada, tá vendo? E este mistério do sétimo selo, ou o sétimo selo, é o mistério da ida, e os judeus são chamados pelo ministério da sétima trombeta, tá vendo? O qual é dois profetas, Elias e Moisés. Ele retorna, e aí é onde os pentecostais estão todos confusos. Eles estão
esperando que algo aconteça. A igreja já se foi, isto é, para os judeus. Vocês estão vendo? O meu irmão está dizendo aqui. Ao mesmo tempo que essa igreja noiva seja reunida, ela é arrebatada. Vocês estão entendendo que existe um profeta para reunir essa noiva, para que ela venha ser arrebatada? É quando o último entra para revelar. O último profeta, que ele entra para revelar o mistério do sétimo selo, que o profeta fala que é o mistério da ida, e os judeus são chamados. Aí as pessoas dizem assim: o sétimo selo foi revelado. Não, o profeta diz aqui, ao mesmo tempo agora, tão logo que a igreja noiva seja reunida, ela é arrebatada. Este é o mistério do sétimo selo. Vocês estão vendo? Do sétimo selo. E o sétimo selo, o mistério da ida, e os judeus são chamados pelo ministério da sétima trombeta. Vocês estão vendo que o segredo do sétimo selo é o segredo da ida? Aí as pessoas dizem que o sétimo selo foi revelado. Não, o profeta está dizendo que o segredo do sétimo selo é o mistério da ida, e os judeus são chamados pelo ministério da sétima trombeta. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou dizendo. Isso aqui, a mensagem de festa das trombetas, parágrafo, acho que é 201, está meio escuro, mas ele diz assim, o que o profeta está dizendo aqui: observe agora, encerrando o ministério, está vendo? O ministério do sétimo anjo. Observe agora, encerrando o ministério semelhante ao do sétimo anjo, as duas testemunhas, tá vendo? E 7 trombetas logo. 7 trombetas logo, antes da sétima trombeta, tá entendendo? Olha o que o irmão está dizendo aqui, encerrando o ministério semelhante ao do sétimo anjo. Encerrando o ministério semelhante ao ministério dele. As duas testemunhas, vocês estão entendendo? Ele diz aqui, observe agora, encerrando o ministério semelhante ao do sétimo anjo, as duas testemunhas, e 7 trombetas, tá vendo? 7 trombetas, logo, ante a sétima trombeta. Ante a sétima trombeta. O que o profeta está dizendo que é um ministério semelhante. Quer dizer, semelhante não é igual. É algo parecido com o ministério dele, o ministério profético. Essa mensagem de festa das trombetas, porque não tem tempo de ler essa mensagem toda, mas essa mensagem tem uma profundidade tão grande. O profeta apontando outro profeta, para cumprir essa escritura de Amós 3,7, que o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem revelar os seus segredos aos seus servos profetas. Olha, meus amigos, o profeta é a boca de Deus. Deus veio trabalhando lá no Velho Testamento através dos profetas, dos seus servos profetas, mas quando chegou no Novo Testamento, João do Apocalipse, ele é do Novo Testamento e ele é um profeta. Aí veio Paulo também, no Novo Testamento, Paulo era apóstolo e profeta. Mas as religiões cegaram as pessoas de não crer nessa palavra profética, para que a Bíblia venha acontecer, porque Deus só fala através de pessoas. Deus só fala através de pessoas. E essas pessoas que Deus usa dão o nome de profeta, porque de sua boca sai a sua palavra. E Jesus Cristo, ele foi o profeta, Deus por excelência. Deus fez um corpo no ventre de Maria e habitou naquele corpo. E ali foi Deus expresso, falando a palavra. Mas fora de Jesus Cristo, Deus só usou homens a vida toda para trazer sua palavra. Vocês estão entendendo que é o ministério profético, porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos profetas. E nesta mensagem aqui, festa das trombetas do profeta Irmão Branham está apontando outro profeta que vai levantar para levar essa noiva no arrebatamento. E ele fala que é o servo, o rejeitado, próximo a se dar a conhecer Israel. Esse profeta que vai vir, esse povo que diz crer nessa mensagem, muitos deles vão rejeitar esse profeta do qual o irmão está falando. O profeta sempre fala desse outro profeta nos selos, e as pessoas dizem que aquilo ali era o irmão falando de si mesmo.
como é alguém está apontando para o futuro falando de si mesmo. Então, meus amigos, analise essa mensagem, Festa das Trombetas, porque é uma mensagem muito interessante. É uma mensagem muito profunda que as pessoas passam por alto e não vê o que o profeta está dizendo através dessa mensagem. É uma mensagem muito interessante. Ele fala assim, ó, vou voltar àquele parágrafo, fala assim, ó: portanto, durante o tempo da reforma, vieram os reformadores com 7 selos. Qual foi o tempo da reforma? Que vieram os reformadores com 7 selos. O irmão Branham já estava dentro desses 7 selos. Ele é um dos que revelou esse selo. Então vocês estão entendendo? Com 7 selos. Portanto, o que sucede? Mas no último dia agora, deveria ser revelado novamente, porque encontramos nas Escrituras, em Malaquias 4, que deve descer uma unção para restaurar a fé original, para trazer a fé do povo de volta ao pentecostal original, a fé dos pais. Vocês estão vendo? A fé dos pais. Nós não recebemos ainda esse poder pentecostal, que esse poder cairá à meia-noite. À meia-noite ouve-se um clamor, eis aí o esposo irá ao encontro. Esse poder pentecostal original, essa fé dos pais, só vai cair no eleito à meia-noite, para ir de encontro ao esposo. Aí ele fala bem assim, ó: e nós tomamos o primeiro Elias da sucessão, e tomamos o Eliseu. Vocês estão vendo que o ministério sempre é duplo. O primeiro Elias da sucessão e depois Eliseu. E que o segue, tomamos João Batista, e depois disso, qual era o Eliseu daqueles dias? Tomamos João Batista. Quem era o Eliseu daqueles dias? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era o Eliseu daqueles dias, porque existe o precursor e o precursado. Existia João Batista ali e Jesus, apontando para Jesus Cristo. Aí o profeta fala aqui, ó: há uma promessa para outros nesses dias, para outro Eliseu. Vocês estão entendendo, meus amigos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Por isso que eu digo que a palavra do Senhor não pode ser quebrada. Há um arrebatamento. E o que nós temos para subir no arrebatamento? Se o 7º selo ainda não foi revelado, o segredo dele, que é o segredo da ida. Porque nossos corpos teremos que ser transformados em corpos incorruptíveis. E o profeta fala que ela é aquela mesma voz que falou assim: Lázaro, sai para fora. Aquela voz que disse: Lázaro, sai para fora. Aquela voz estava em quem? Em um profeta chamado Jesus Cristo. E existia um homem aqui de pé na terra para falar a palavra, para que Lázaro saísse da sepultura. Porque Deus só usa, a palavra de Deus só usa homens. Existirá um homem aqui de pé para falar a palavra, para que todos os mortos saiam da sepultura. O profeta fala que o tipo não pode falhar. Muito obrigado, meus amigos. Eu estou encerrando esta mensagem. Eu sei que muitas pessoas vão ouvir o que eu disse aqui. Eu espero que vocês venham entender, vocês que creem nessa mensagem, leia essa mensagem aqui, Festa das Trombetas. É uma mensagem, é uma das mensagens mais subsalientes do ministério do irmão Branham depois do selo. E o sinal também. O sinal é uma das mensagens mais subsalientes. Se vocês pegar a mensagem, o sinal, e ouvir na voz do irmão Branham, é uma mensagem subsaliente. Que Deus possa abençoar todos vocês. Grande Pai Celestial, Senhor, aquilo que foi lido aqui, que o Senhor venha abrir o entendimento das pessoas, Senhor, para que eles possam entender, Senhor, o que o irmão Branham estava dizendo. Porque, Senhor, o ministério sempre foi duplo, desde o começo: Moisés e Josué, Elias e Eliseu, João Batista e Jesus Cristo. Agora, irmão Branham e o precursor, e o precursado. Graças te dou por tudo. Que Deus possa abençoar todos vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém.